Os casos de doenças respiratórias aumentam com maior facilidade no inverno. No entanto, o frio não é o principal vilão. As pessoas devem ter cuidado na hora de frequentar locais fechados com muita gente. Há 2 anos, sempre nessa época, Tereza sabe que a voz vai mudar, o nariz congestiona e ela não tem mais vontade de sair de casa. A técnica em insegurança sofre de sinusite crônica, a inflamação das vias respiratórias provocada pela infecção de um vírus. Tudo começou com a rinite, a inflamação da mucosa que reveste o nariz. Ela já perdeu as contas de quantos antibióticos tomou e por isso se prepara para fazer uma cirurgia de drenagem dos seios da face, que ficam inflamados. Eu acho que uma das alternativas melhores ainda é mudar para um estado mais quente, né? Que a gente não tem... Nosso inverno é muito rigoroso e eu sinto muita dificuldade quando começa o inverno. A infecção das vias respiratórias, que fica no nariz e na face debaixo dos olhos, acontece porque o nariz funciona como um radiador, ou seja, é responsável por aquecer o ar que a gente inspira. Mas algumas pessoas têm maior dificuldade para fazer a troca de calor até os pulmões. A gente respira o ar no inverno a 10 graus, 8 graus na rua e o ar tem que chegar no nosso pulmão para nossas trocas gasosas a 36, 37 graus. E no verão, com 40 graus ou 38, ele tem que resfriar o ar para ele chegar aos 36 graus. E tudo isso é feito pelo nosso nariz. O maior problema no inverno não é apenas o frio, mas quando as pessoas tentam se proteger dele e partem para ambientes fechados, aglomerados de gente e nem um pouco arejados. Obviamente eu não quero que a janela fique aberta com 1, 2 graus na rua, mas se tentar fazer alguma maneira de que se ventile aquela sala em algum momento que a criança não esteja, ou que o adulto não esteja, para que o ar seja renovado. Vamos voltar à estação de inverno da Band em Nova Petrópolis com Vanessa Pires. Nos diga como foi o dia aí, Vanessa. Muito frio com toda essa neblina aí? Bastante frio, Sérgio. O dia começou com a temperatura baixa, em torno de 6, 7 graus, uma chuvinha bem fina e bastante cerração, bem parecido com o clima que a gente tem agora. Durante o dia, a temperatura foi aumentando, chegou na casa dos 12 graus, o tempo firmou, só que o sol não apareceu, ficou nublado o dia inteiro. Agora a temperatura caiu de novo e tá do jeito que a gente está vendo agora. Mas eu quero saber do Cláudio Andrade, como é que fica o tempo? As temperaturas vão aumentar por aqui também, Cláudio? Boa noite, Vanessa. Olha, é verdade, as temperaturas vão aumentar, mas não muito, viu? Porto Alegre hoje, por exemplo, teve temperaturas um pouco mais altas em relação aos últimos dias. Às 7 da manhã, por exemplo, fez 11 graus. Mesmo assim, aquele ventinho gelado, a gente está vendo aí as imagens do início da manhã, muita gente teve que sair ainda com roupas pesadas para sair de casa e para trabalhar. Olha só, o dia bastante nublado. Mas a previsão para amanhã é de uma quarta-feira com um tempo um pouquinho mais quente do que hoje. Mas não muito, é o que a gente confere agora. O sol volta a predominar na grande Porto Alegre, mas ele ainda aparece entre muitas nuvens, principalmente pela manhã. Já à tarde, a quantidade de nuvens diminui. No início do dia, a sensação é de frio e as mínimas chegam aos 10 graus em Porto Alegre e faz 9 graus em Cachoeirinha. Aos poucos, a temperatura sobe e à tarde os termômetros alcançam os 16 graus na capital e os 17 graus em Canoas. Já na quinta-feira, com o ar mais seco ganhando força em todo o estado, o dia fica firme e o sol aparece acompanhado de poucas nuvens. Em Porto Alegre, a temperatura varia de 9 a 18 graus. O governador Tarso Genro assinou hoje o decreto que cria a Comissão da Verdade no Rio Grande do Sul. O ato foi realizado na sede do Ministério Público do Estado. A Comissão da Verdade vai investigar crimes ocorridos durante a ditadura militar no Brasil. Um dos participantes desse evento é o juiz Baltazar Garzón. O magistrado espanhol não pode atuar como juiz até 2022, depois de ser sentenciado por usar escutas ilegais durante investigações de um caso de corrupção. Veja a seguir os números da primeira pesquisa realizada depois do início da campanha eleitoral em Porto Alegre. E também os preparativos da dupla Grenal para mais uma rodada do Brasileirão.